esquerda, depois a esquerda de novo. Bem-vindos a mais um episódio da Confraria dos Canalhas, hoje com duas pessoas de calibre excepcionais. Um vocês já conhecem, ou se não conhecem, vão conhecer. Trabalhou aqui com a gente com a ideia, apresentando Moebius, um artista francês, né? E aqui o Márcio, mestrado em História, mestre em História, e trabalhou com o mestrado dele foi sobre um outro mestre, o mestre de quadrinhos, Alan Moore. Will of our true self. We are inevitably doing the will of the universe. Meu nome é Márcio Rodrigues, né? Eu sou mestre em História aqui pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, né? E pesquiso quadrinhos, né? Como fonte de pesquisa histórica. O meu trabalho no mestrado foi a respeito de representações políticas, né? Dos quadrinhos da década de 1980, né? Então fiz um apanhado que levava em consideração esse autor, né? O Alan Moore. E eu basicamente enfatizei duas obras, né? Que geralmente uma obra é considerada como uma espécie de alegoria do anarquismo, né? E a outra é mais próxima da questão da Guerra Fria. Aí eu tentei fazer uma inversão. Fui tentar ver como o Watchmen também era uma obra anarquista, né? Em certos aspectos, e o V de Vingança estava colado com a questão da Guerra Fria. Certo. Então fui tentando ver essa questão dessas representações que circulavam dos quadrinhos do Alan Moore, que é tido como um dos maiores roteiristas, né? Das histórias em quadrinhos. Só que eu tentei fazer uma postura menos de fã. Sim. E uma postura mais acadêmica, né? De estudar esse autor e ver quais eram as particularidades do trabalho dele. Porque geralmente a gente tem essa noção, né? O senso comum vê os quadrinhos como um mero passatempo, né? Só entretenimento, né? Trivial, sem menores ambições, né? E já é um autor que já pensa nos quadrinhos, todo quadrinho é um objeto político. Então, só para a gente ter uma noção, né? Para situar esse autor. Então, acabei trabalhando com algumas das obras dele, né? Produzidas na década de 1980, e grande parte delas com enfoque muito no campo da política. A questão mesmo do anarquismo tem a ver com a concepção de política do autor, né? Que é mais calcada com uma percepção libertária, né? Contra as amarras do sistema, tanto que depois ele foi contra até o próprio sistema de publicações de quadrinhos, foi até contra a própria indústria, a própria indústria, né? Das histórias em quadrinhos. Então, ele, de certa maneira, acabou rompendo um pouco, né? Com essa engrenagem. Totalmente com essa engrenagem. Até com a própria ideia do quadrinista ser uma espécie de superstar, né? Tanto que quando se apresentou, né? O mestre dos quadrinhos, isso, né? Isso. É até uma própria representação que ele tenta desconstruir. Certo. Tanto que, por exemplo, né? Até no documentário dele, ele acaba falando, né? Que os norte-americanos têm o hábito de achar que tudo que é prêmio, tudo que recebe um prêmio é quase como se fosse um Oscar, né? Então, ele é um autor que deixou de levar em consideração toda essa engrenagem, né? Que não apenas no meio dos quadrinhos, mas também com essa sistema. Ideia de celebrizar determinado quadrinista ou determinado artista, né? Que a gente iconoclasta mesmo, né? Então já tem essa postura dentro do trabalho dele. No Watchmen é um trabalho de desconstrução do gênero super-herói. Isso é até uma senso comum falar, né? Porque se a gente for fazer uma simples pesquisa em qualquer campo de busca pela internet, é a primeira coisa que vai aparecer, é um trabalho de desconstrução. Só que é um trabalho de desconstrução que leva também em consideração a questão das próprias premissas do gênero super-herói. Ele acaba articulando muito a questão política, né? Do tempo. Que no caso do Watchmen é a Guerra Fria. É a Guerra Fria da década de 1980, né? Que até tem uma relação com o V de Vingança, porque ele já estava pensando numa articulação política, né? Conservadora, que é entre o Ronald Reagan, né? E a Margaret Thatcher. Certo. Então a década de 1980 foi perpassada por uma certa postura política conservadora, né? Um retrocesso até, né? Tanto que, por exemplo, tem uma coletânea que ele participou, né? A ARG, né? Que é uma coletânea feita com artistas contra a homofobia deliberada do governo, né? Aí já é contra uma premissa, contra um dispositivo do governo Thatcher, né? Que vai lá e e tenta proibir até a questão da homossexualidade, criminalizar a sexualidade como um conceito abstrato. Então já é um autor que se coloca contra que faz esse questionamento no campo da política. O Alan Moore, né, assim, ao meu ver, né, é um autor que politizou fortemente os quadrinhos, né, os quadrinhos americanos. Assim, eu acho que ele assumiu posturas assim bem, vou
vou dizer assim, não sei se o termo é bom, bem radicais, né? Porque essas posturas radicais a gente percebe desde a década de 70. Tem alguns autores contraculturais, né? A gente pegar, por exemplo, a fase do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, a gente já percebe um elemento contracultural. Vai ter uma questão política envolvida, né? Só que já é um autor que acabou ganhando uma celebridade, né? Justamente por causa do trabalho dele com o Monstro do Pântano, que tem uma pegada ecológica também, né? E, tem uma e inédito, né? Porque até então não tinha, ou já havia alguma referência nesse sentido. Eu acho que tem uma pegada política também, Monstro do Pântano, até pela saga gótica americana, né? Porque quando ele vai fazer o horror lá, a respeito dos Estados Unidos, ele já vai usar o horror como uma crítica social fortíssima, né? Ao modelo, ao status quo. E já começa a entrar a questão dessa crítica política, essa crítica ao status quo, principalmente às autoridades, né? Eu sei que a sua área é específica nesse sentido da questão política, que foi o seu trabalho de mestre. Mas eu queria uma coisa mais palpável no sentido até de fã. Como é que você interpretou isso como fã e como trabalho? Certo. Se eu fosse fazer um retrospecto, né, talvez seria um dos primeiros autores de quadrinhos que eu tive contato foi ele, né? Eu lembro que eu tinha uns 8 anos de idade e eu fui ler, né, Super Powers, acho que é número 8, que tinha até uma história lá, tinha 3 histórias, né? Tinha uma história do Frank Miller, né, no Batman 1, tinha do funeral, né? Que é aquele capítulo em que o Monstro do Pântano ele é assombrado, né? Pelo fantasma do Alec Holland, né? E decide enterrá-lo. E depois tinha uma história do Vigilante. Eu lembro que foi uma das primeiras histórias em quadrinhos, né? De super-heróis. Porque eu não comecei lendo, por exemplo, quadrinho Turma da Mônica, ou então Disney. Já fui tendo contato com super-heróis. Então foi um autor que eu acho que eu tive contato, né? Desde criança. Foi aquele que despertou. E quando eu entrei na história, eu resolvi, né, que a contragosto, porque as histórias em quadrinhos não são uma fonte que ela é valorizada pela história. Porque nós historiadores, nós somos meio preconceituosos, né? Assim como nas artes, né? Então a história, ou então as belas artes, né, as artes de maneira geral, não tem uma boa relação com as histórias em quadrinhos. E como teimoso, né, eu resolvi pesquisar um autor que era canônico, né, para os leitores de quadrinhos, né, dentro do campo da história. E eu tentei, ao longo desse trabalho, me desvencilhar um pouco dessa questão do fã. Sim. Embora conhecesse as obras, embora conhecesse as quase uma exigência, né, Márcio? Mas tem alguma coisa que acaba perpassando aquela noção de fã também, né? Porque eu tenho que ter um envolvimento, eu tive que ter um envolvimento, né, com a obra. O Alan Moore foi um cara que lutou muito contra a questão do mercado e a questão do reconhecimento dos autores, né? Sim, foi um camarada que batalhou para reconhecer. Batalhou, e eu acho que eu tava lendo uma coisa. Não só, o cara não precisa de ser superstar, tem que ser, se ele for profissional, tem que ser na verdade, acho que o Alan Moore quer, como todos nós queremos, são boas histórias em quadrinhos, né? Ele não quer autores superstars, mas ele quer boas histórias, quer que as pessoas façam grandes histórias em quadrinhos. Então o cara tem uma paixão pela mídia, pela ferramenta artística. Mais artística também, né? E eu acho isso muito interessante, um certo idealismo que está muito em falta. Inclusive ele é aborrecido para fazer roteiros, né? Porque exigir do desenhista quase que o que ele pensa e não só o que ele está... Né? Ou eu estou enganado com relação a isso? Se a gente for pegar, por exemplo, algumas obras que tem um roteiro, né? O roteiro dele é um roteiro até bem extenso. Tem alguma aqui pra gente mostrar pra galera? Acho que o do Inferno tem alguma coisa. O do Inferno tem a questão das referências, né? Sim. Porque é um trabalho é um trabalho quase historiador. Que ele vai lá nas referências, né? Referências históricas e compara umas entre si, né? Mas mesmo assim é uma obra ficcional, se a gente for ver do ponto de vista, né? Da leitura dos quadrinhos, é uma obra ficcional, mas ela pega alguns personagens, né, de existência concreta, só que nem é um trabalho sobre o Jack Stripador, é um trabalho sobre a categoria de assassinato, né? Então já é um autor que já pensa outras questões dentro do potencial das histórias em quadrinhos. A questão da versatilidade do autor, né, é um autor que vai mobilizar do leitor, né, um maior conhecimento a respeito de referências, sabe? Já é um autor que já demanda uma bagagem cultural. Então acho que não é um autor que um leitor de quadrinhos de primeira viagem, né,
vai assimilar vai assimilar. com tanta facilidade. Eu acho né, que já Lopes? depende um tanto, né, de Mas você não- referências prévias, né? Deixa eu dar um pitaco aqui com relação a esse tema aí. Eu não me considero um cara com bagagem cultural dentro dessa lógica que você está falando, mas o fato de ler o Alan Moore, eu acho que o grande lance do Alan Moore é que mesmo que você não tenha, ele te obriga automaticamente, ele te força a você procurar outras referências, porque ele cita aquele filme fenomenal que você vê uma vez, na segunda você vê um monte de coisa que você não tinha visto. E as histórias dele são bem isso. Toda vez que você lê o Watchmen, que você lê V de Vingança ou qualquer outra obra dele, você lê uma primeira vez, você fica... Bom, no meu caso eu fico apaixonado, e na hora que eu leio de novo eu descubro mais um monte de coisa que eu acho sensacional e que eu acho, a princípio eu não tinha visto. E sim sucessivamente. Se a gente for ver o Watchmen, aí já é de 85, né? 85, 86, 87. É como se fosse o ponto de partida 1984. Aí a gente já vê que tem uma continuidade de pensamento desse escritor de quadrinhos com um literato, né, que já pensa em questões políticas também. Aí já está discutindo essas questões relacionadas a poder e responsabilidade. E ainda coloca o dedo pro leitor. Tanto, por exemplo, aquela passagem do V de Vingança, né, em que o personagem lá, o anarquista V, ele entra, né, dentro do canal televisivo. Sim. E chama atenção para o fato, né, de que foram os cidadãos que abdicaram da sua liberdade, da sua responsabilidade e transferiram o poder, né? o poder. Ele falava um pouco da questão da ideia do fascismo na obra dele. A construção do fascismo, né? Isso. Ao mesmo tempo é uma construção e uma desconstrução, né? Ele acaba vendo alguns aspectos da realidade daquele momento, né? Por exemplo, no V de Vingança. Que é a década de 80. Ou então no Watchmen, né? Que é uma questão relacionada a esses governos de caráter mais conservador. E faz, por meio da ficção, uma denúncia. Uma denúncia contra essa lógica fascista, né? Então os quadrinhos dele acabam se colocando como políticos nesse aspecto, né? Até se a gente for ver em documentários dele, né? Ou então Aliás, obras... você citou com o documentário, você tem, como é que chama, sabe? o Mindscape of Alan Moore, né? Como se fosse uma viagem cerebral, né? A paisagem mental, acho que é a tradução. A paisagem mental de Alan Moore. Muito beleza. bom esse documentário, a galera aí, ó, a gente recomenda. Recomendo. E ele fala também questões, assim, não só políticas, mas filosóficas do Moore, né? E vários outros aspectos. Então, esse documentário, ele acaba enfatizando essa questão mesmo de uma paisagem mental e das ideias que o autor ele acaba mobilizando no trabalho dele, né? Tem relação com a política, tem uma relação com a filosofia, tem uma relação até com o mais existencialista, até uma preocupação mais com a questão da informação, como um elemento que constrói o mundo, né? E como essa questão da informação é apropriada, e até de uma perspectiva fascista, né? Que o Alan Moore, quando a gente vai lendo o Alan Moore, você percebe que ele é um escritor muito racionalista, né, cara? Ele é um cara que coloca uma visão muito racionalista e realista, sabe? De realidade, de mundo. E é muito impactante, pelo menos pra mim, quando eu tava lendo o Alan Moore na década de 90, que foi quando eu comecei, e de repente saber que o cara é um mago. O cara faz uma história igual o Watchmen, que tem uma questão, a questão política é tão bem arquitetada, a questão geopolítica, a questão científica, então tem várias outras questões de realismo, é tão bem arquitetado. Aí você pensa, pô, esse cara vai enveredar pra magia, e aí a hora que ele vai falar desse ponto de vista da magia como um laboratório de ideias, tipo assim, quer perguntar onde surgem as ideias. Eu acho isso muito interessante.